Queridos, vamos fazer nossa revisão. Módulo 8, Clínica Médica e Cirúrgica 1. Então, este módulo, a atividade foi um caso clínico da UNASUS. O senhor João é um jornalista solteiro de 71 anos, nascido na Itália, proveniente de São Paulo, onde mora há 32 anos. O paciente foi encaminhado para a unidade de saúde da família pelo pronto-socorro do hospital com queixa principal de taquicardia e fraqueza. O paciente apresenta palidez, afirma ser hipertenso há 25 anos. Ele também tem diagnóstico de diabetes mellitus há 20 anos. O senhor João relata que usou glibenclamida, que é o da Unil, né, a 10 mg ao dia, passando a usar metformina 500 mg ao dia para o tratamento do diabetes mellitus. Tipo 2, né, mas é diabetes mellitus aqui, DM. Então, ele também usa regularmente 50 mg de losartana ao dia, então, hipertenso, repetindo suas queixas. Aqui está 2 vezes. Durante o atendimento ambulatorial, ele disse estar sentindo a fraqueza e notando a palidez há 4 anos. Oh, desculpa, 4 meses. Sem melhora com a tomada de Centrum. Além disso, percebeu alteração dos batimentos cardíacos há uns 3 dias. O paciente afirma também ter notado inchaço nas pernas, principalmente à tarde. As demais queixas são piora recente da visão pela manhã, dores de cabeça frequentes na nuca e perda de apetite com emagrecimento de 5 quilos em 1 mês, coincidindo com o aparecimento de diarreia sem cólicas que se apresenta esporadicamente com 2 a 3 evacuações ao dia. Questionado, ele nega a falta de ar ou dores torácicas e diz dormir com travesseiro baixo. Sua mãe era diabética, faleceu de infarto do miocárdio há 15 anos e aos 67 anos de idade. O pai ainda vive com saúde, mora na Itália e é portador de hipertensão arterial controlada. O senhor João tem 2 irmãos mais novos, sendo um portador de hipertensão arterial e o outro de diabetes. Ao falar de um dos irmãos, ficou com os olhos cheios de lágrimas e disse que estava há uns 15 dias com insônia, depois que soube do envolvimento desse familiar com a venda e uso de crack. Ultimamente, não estava conseguindo se alimentar direito e com dificuldade financeira para comprar seus medicamentos. O exame físico do paciente constatou peso de 98 kg, altura de 1,72 m, pressão arterial 16 ou 160 por 98 mm de mercúrio, descoramento 2/4, eupneico, anictérico, afebril. O exame físico tóraco-abdominal normal, edema de membros inferiores 3 cruzes, eletrocardiograma com alterações secundárias difusas de repolarização ventricular e glicemia de 240 mg por decilitro de sangue, exames laboratoriais de hemoglobina de 10,2, hematócrito 32, creatinina plasmática de 3,5, né? miligramas por decilitro de sangue, exame de urina com proteinúria, né, presença de proteínas, hematúria, né, presença de hemácias, leucócitos aumentados, não, aqui tá normal, né, 8.500. E antes de se despedir do enfermeiro que o atendeu, comentou que se sentia muito velho, inútil e sem vontade de viver. O enfermeiro encaminhou a psicóloga da equipe do NASP, Núcleo de Apoio da Saúde da Família. Então, nós levantamos, a classe, né, levantou os principais diagnósticos de enfermagem. Alterações no estado mental, ansiedade, autocontrole ineficaz da saúde, baixa estima situacional, comportamento inseguro, conforto prejudicado, conhecimento deficiente, débito cardíaco diminuído, desesperança, enfrentamento familiar incapacitado, estilo de vida sedentário, fadiga, insônia, nutrição desequilibrada, menor do que as necessidades corporais, tanto que ele teve emagrecimento importante em pouco tempo, perfusão tissular periférica ineficaz, proteção ineficaz, risco de glicemia instável, pela diabetes, né? Risco de perfusão tissular cardíaco diminuído e risco de síndrome de idoso frágil.
Então, esses diagnósticos, eles foram traçados a partir do quê? Do levantamento dos problemas apresentados. Então, qual é a prescrição dos cuidados de enfermagem? Então, seria o NIC, né? Então, pensando em cada diagnóstico, nós vamos traçando as intervenções. Então, atentar às queixas de dor, localização, frequência e intensidade, atentar para alteração de coloração de pele e extremidades, controle da glicemia, orientar quanto à importância do tratamento do diabetes, encorajar a expressão de sentimentos e medos, ensinar processo da doença, o risco de infecção, prevenção de agravos, isso é educação e saúde, né? Importante. Uma escuta qualificada, tanto que ele foi encaminhado para o NASF, estimular a participação do tratamento, é muito importante. Identificar os sinais e sintomas de descompensação, monitorização de sinais vitais, o monitoramento diário do peso, monitorar a glicose sanguínea, elaborar um plano de alimentação de acordo com as necessidades do paciente, monitorar a perda de líquidos e perda associada de eletrólitos, estimular e orientar maior ingestão hídrica, a partir do momento que ele ainda pode, né? O paciente, quando começa a desenvolver problema renal, tem que ver se tem restrição hídrica. Monitorar em busca de sinais e sintomas de hiponatremia, né? Baixo de potássio, aí no caso desorientação, náusea, vômitos, convulsão, dor. Monitorar a manifestação neurológica de desequilíbrio eletrolítico, né? Que aí afeta alteração sensorial, fraqueza no paciente. E monitorar o ambiente quanto aos riscos potenciais de segurança, uma vez que nós temos um idoso, ok? Monitorar o paciente quanto a alterações do funcionamento físico e cognitivo, monitorar pressão arterial, conversar com esse paciente a respeito de manter a medicação para o tratamento, monitorar sinais vitais, monitorar padrão respiratório, oferecer apoio emocional, orientação de alimentação saudável, hidratação adequada, diária, orientação nutricional, orientação quanto ao uso de medicamentos, orientações sobre a doença, orientações nutricionais, aqui repetiu. Orientar caminhadas, exercícios leves, com uso de roupa, calçados adequados, né? O paciente diabético, isso é muito importante, cuidado com os pés. Orientar cuidados para evitar traumas de membros inferiores, prevenção de agravos, realizar ações de promoção da saúde e promover ações para redução de ansiedade. No módulo 9, nós estudamos o sistema imunológico. Então, eu trouxe para vocês uma proposta de elaborar planos de cuidados e intervenções de enfermagem a pacientes acometidos por situações clínicas do sistema imunológico em geral, baseando-se em diagnósticos de enfermagem de acordo com o NADA. Então, vamos lá. O diagnóstico, desnutrição. Então, quais seriam os cuidados de enfermagem? Ajudar o paciente a analisar fatores como idade, estágio do crescimento, desenvolvimento, experiências alimentares anteriores, lesão, doença, cultura, recursos financeiros no planejamento, de formas a satisfazer as necessidades nutricionais, ofertar alimentos saudáveis, como frutos, legumes e verduras, evitar o consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados, avaliar condições de moradia e ambiente domiciliar, investigar hábitos alimentares individuais e familiares. Para o diagnóstico de hipertermia, quais os cuidados? Controle do ambiente, controle hídrico, prescrição de medicamentos, precauções contra convulsões e hipertermia maligna, manter em áreas cirúrgicas equipamento de emergência para hipertermia maligna, conforme o protocolo, né, de cada instituição, revisar cuidados de emergência para hipertermia maligna com os profissionais, também de acordo com o protocolo de cada instituição, monitorar sinais vitais, inclusive temperatura, pressão sanguínea, eletrocardiograma, níveis de dióxido de carbono no sangue arterial, aí no caso uma gasometria, observar sinais de complicações tardias, por exemplo, coagulopatia por consumo, insuficiência renal, hipotermia, edema pulmonar, hipercalemia, sequelas neurológicas, necrose muscular, recorrência de sintomas após o tratamento do episódio inicial, ou seja, paciente fazendo febre, fez tratamento e precisamos ver por que ele ainda continua fazendo febre, tá bom? Muito bem, paciente com comprometimento do sistema imunológico, o que ele ainda pode ter? Risco de trauma vascular,
Então, precisamos monitorar a ocorrência de complicações imediatas, como sangramento, danos aos nervos, tendão, descompressão cardíaca, dificuldade respiratória, embolia pelo catéter, monitorização ao surgimento de flebite, porque se ele tiver com catéter central, um dispositivo de infusão, de químio, né? Então, tudo isso nós precisamos estar muito atentos a essa complicação. Usar a técnica asséptica para a troca de curativo no local de inserção, conforme o protocolo da instituição, e registrar sempre a data e o horário do curativo. Isolamento social. Então, muitas vezes nós precisamos transmitir, muitas vezes não, sempre, né? Transmitir confiança na capacidade do paciente para lidar com a situação, encorajar o paciente a avaliar o próprio comportamento, monitorar a frequência das verbalizações autonegativas, porque o isolamento social não é fácil para ninguém, né? Nós estamos no meio de uma pandemia e muitas pessoas não estão sendo contaminadas pelo coronavírus, mas por outro lado, acabam até desenvolvendo depressão, tristeza profunda. Então, é muito importante nós cuidarmos do emocional do paciente, tá bom? Tanto que foi levantado, inclusive pela classe, esse diagnóstico, né? E os cuidados. Então, encorajar o paciente a reconhecer, discutir pensamentos e sentimentos, ajudar o paciente a identificar valores que contribuem para o autoconceito, ajudar o paciente a identificar sentimentos normais sobre si mesmo, partilhar isso, confrontar sentimentos ambivalentes do paciente, o que ele está realmente sentindo, né? Raiva, depressão, ou ele está se sentindo bem. Teve um paciente com diagnóstico de câncer em quimioterapia, e ele falava assim, eu não estou bem, mas eu me sinto bem. Isso é interessante, né? Porque ele não estava bem, porque ele estava num momento difícil de ter que conviver com câncer, fazer um tratamento difícil de quimioterapia, radioterapia, mas ele falava, eu me sinto bem, né? Então, isso é muito importante a gente acompanhar cada paciente e a família também, né? Dando todo apoio a esse conjunto de pessoas significativas e importantes para nós também, né? Porque são nossos pacientes. Infecção. Manter, então, o ambiente asséptico ideal durante toda a inserção de linhas venosas centrais à beira do leito do paciente. Manter o ambiente asséptico durante a troca de equipos, frascos, por exemplo, da nutrição parenteral total. Assegurar o manuseio asséptico de todas as linhas endovenosas. Ensinar o paciente e familiares como evitar as infecções. Isso é muito importante. A higienização, a noção da contaminação, porque muitas pessoas não entendem isso, né? A questão da contaminação do ambiente, até mesmo o isolamento social que nós estamos vendo hoje, tem gente que não entende, que tem bactérias, tem vírus, até mesmo no ar, nos objetos, nas nossas mãos. Então, tudo isso faz parte do quê? Do nosso compromisso da educação em saúde e do compromisso de cada um procurar entender e aderir a todas as recomendações, não é mesmo? Então, o paciente também pode apresentar nível de consciência reduzido. Então, nós precisamos monitorar a condição neurológica, nível de consciência, se tem confusão mental, monitorar o reflexo de tosse, de vômito, capacidade de engolir, deglutir, né? Risco de broncoaspiração, porque o paciente tem rebaixamento de nível de consciência, pode apresentar broncoaspiração, e aí não tem como oferecer dieta via oral, né? Por isso que a gente tem que avaliar e conduzir aí a uma sondagem para a dieta. Determinar a capacidade atual do paciente para movimentar-se, limitações de paciente, níveis de mobilidade, limitações aos movimentos, resistência, capacidade para ficar em pé, cooperação, capacidade de compreender as instruções, monitorar as manifestações neurológicas, como hipocalemia, e avaliar o nível de consciência e reflexos de proteção do paciente, ok? Nível de consciência é muito importante, precisamos ficar muito atentos.